O assunto é quente e tenso. Quando a gente vai para a região do Oriente Médio, a tensão é grande. Vamos começar com essa videoaula aqui, mais introdutória, para a gente entender que tensão é essa, que conflitos são esses que já aconteceram, porque eles são constantes, né, galera? Conflito no Oriente Médio estão acontecendo o tempo todo. Se você jogar na internet nesse exato momento Oriente Médio, ou se você pedir pelas últimas notícias do Oriente Médio, com certeza vai ter um conflito. A intenção então nessa videoaula é te mostrar alguns conflitos mais antigos que dão início a essa tensão que ainda vigora no Oriente Médio. Vamos lá? Eu vou listar aqui para você algumas razões para essa tensão nessa região chamada Oriente Médio, e alguns conflitos, são muitos, conforme eu acabei de dizer, são constantes, são recentes, não acabaram, mas eu vou listar e depois a gente vai conversar sobre 4 de alguns conflitos que já aconteceram, especialmente ali na época da Guerra Fria, alguns até depois que a Guerra Fria já tinha terminado. Mas essa é a intenção. Vamos começar com uma introdução, depois a gente estuda esses 4 conflitos separadamente. Vamos nos situar? Oriente Médio. Essa região de verde no mapa mundi seria o famoso Oriente Médio. Se você considerar o meridiano 0, né? Tudo que está a leste desse meridiano é considerado Oriente, né? Ocidente, Oriente. Tudo que é leste também é chamado de Oriente. Mas essa região é tão específica, as condições dessa região, tanto condições climáticas até condições geográficas, que são semelhantes, são específicas dali, quanto condições culturais, a religião que predomina, né, majoritariamente. Então fazem esse pedacinho de verde ser muito singular, ser diferente do restante do Oriente. Então, quando eu falo Oriente, é muito amplo. Eu preciso especificar que se trata desse pedacinho quente, tenso no mundo. A ONU vai dizer que é uma das regiões mais conflituosas do mundo. E os motivos, né, desses conflitos constantes seriam basicamente território, porque tem povos nessa região, nações, né, unidas culturalmente sem o seu pedaço de terra, no caso dos curdos, o caso dos palestinos, e também brigas religiosas, porque você tem uma maioria muçulmana nesse pedacinho verde, minorias cristãs, minorias hindus, né, mas majoritariamente muçulmanos, e isso dá um fight ali. Então, o que eu acabei de te dizer? Considerar que é tudo Oriente, que geograficamente estaria certo, é muito amplo. Então, por isso foi necessário especificar, não é o Oriente inteiro que eu estou falando, não estou falando da China, tá? Eu não estou falando do Japão, que também estão no Oriente. Eu estou falando desse pedacinho que é muito mais especial, muito mais singular e muito mais quente e tenso. Vou dar um zoom para você. Aqui nesse mapa agora já não está se considerando o Egito, embora o Egito esteja na África e não no Oriente, não na Ásia, né? Mas o Egito, em algumas características, ele se assemelha a esse Oriente Médio que nós estamos chamando. Esse mapa aqui já desconsidera o Egito e considera a galera que está do lado de lá do Mar Vermelho, né? A Turquia estaria aqui inclusa, Líbano, Síria, Iraque, Cisjordânia, Jordânia, Israel, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Irã, Afeganistão e o Paquistão. Aqui do lado já estaria a Índia. Então é esse pedacinho. Então, certeza que assistindo o Jornal Nacional, pelo menos o nome de um desses países aí você já escutou
que está em guerra, que está em conflito, que os Estados Unidos estão intrometendo, que a ONU está preocupada, que a ONU está mandando suas tropas. Em algum momento você ouviu o nome de um desses países. Agora, analisa aqui comigo uma coisa. Israel, parceiro dos Estados Unidos, minoria nessa região, porque aqui estão os judeus que têm o seu país chamado Israel, mas que recebem resistência, têm a oposição dos muçulmanos palestinos, porque eles querem um pedaço de terra para eles, e que seria esse mesmo pedaço de terra que Israel está ocupando. Mas Israel é um queridinho dos Estados Unidos, é muito apoiado, muito amigo, muito próximo dos Estados Unidos. Ali do lado eu tenho o Irã, que em 1979 passou por uma revolução que transformou esse país numa república teocrática. É teocracia lá, galera. É um chefe religioso que tem o poder político máximo. E a partir dessa revolução, o Irã, que antes se dava bem com os Estados Unidos, passou a ser inimigo mortal. Já foi incluído até no eixo do mal que o senhor George W. Bush fez lá na época do seu governo. O eixo do mal. O Irã está lá nesse eixo do mal. Ainda hoje, Irã e Estados Unidos não se bicam. O Irã é uma potência petrolífera, rico aí nessa região, mas inimigo dos Estados Unidos. Do lado do Irã, o Afeganistão, que também não sai de santo, de inocente, coisa nenhuma. O Afeganistão já abrigou, já recebeu Osama Bin Laden, que assumiu os atentados terroristas nos Estados Unidos, lá no 11 de setembro. Então, o Afeganistão também não tem boa relação com os Estados Unidos. E, por fim, o Iraque, que já teve um governante, nós vamos falar dele, é um dos conflitos, chamado Saddam Hussein, que também peitou os Estados Unidos, que também não alisava os Estados Unidos. E aí, o que eu estou querendo mostrar com isso aqui, nessa introdução rápida? Esses três, pelo menos, tirando Israel, né? Eu te situei com Israel para você ver como é quente a questão ali. Israel seria uma pedra no sapato do Oriente Médio. A grande maioria ali, eu vou arriscar dizer que 90% desses países são muçulmanos, e Israel, que é judeu, está ali, né? Pequenininho, incrustado no meio desse Oriente Médio, recebendo apoio dos Estados Unidos. Então, com exceção de Israel, que é muito conflituoso, que é complicada a situação ali. Quando eu falo de Iraque, Irã e Afeganistão, eu estou falando de países que não se dão bem com os Estados Unidos. No entanto, eles estão rodeados de países que se dão bem com os Estados Unidos. Afinal de contas, essa região corresponde a 60% da produção de petróleo mundial. Então é óbvio que os Estados Unidos estão interessados nessa região, estão de olho nessa região e vão tentar fazer as suas relações diplomáticas e comerciais e vão tentar se infiltrar nessa região, né, para ter acesso e influência a essa produção petrolífera. Então veja como se trata realmente de um campo minado. Países amigos muito próximos dos Estados Unidos, como a gente pode citar a própria Arábia Saudita, né? Mesmo sendo uma monarquia muçulmana, maioria muçulmana, o caso de Catar, o caso de Omã, maioria aqui muçulmana, mas os Estados Unidos dão um jeito de se dar bem com essa galera, com a Turquia, com o Líbano, mas com o Irã, com o Iraque, com o Afeganistão, a situação, a relação não é tão boa assim. Então você já está imaginando quão difícil é, quão tensa é essa região chamada de Oriente Médio. Eu preciso ter até um código. Se não me falha a memória, foi o próprio Bush que começou a chamar essa região de Oriente Médio, exatamente para eu falar assim, ó, eu não estou falando do Oriente inteiro, eu estou falando daquele pedaço ali que me dói, que é doído, que tem muito petróleo, que é especial. Eu preciso ter um código, né, para me referir a essa região, porque ela realmente é importante demais. Ela tem circunstâncias e características específicas demais. E aí, nessa região, que é responsável pelos maiores conflitos do mundo, conflitos territoriais, conflitos econômicos por causa desse petróleo,
conflitos religiosos, né, por causa desses muçulmanos e que não se dão bem com cristãos, enfim. Nessa região, nós tivemos muitos conflitos. Está aparecendo no meu slide 4 deles. E é sobre esses 4 que nós vamos falar especificamente. Repare que eu estou seguindo uma ordem cronológica. 79 começa a guerra do Afeganistão, ela vai durar até 1988. Depois eu tenho o enfrentamento de Irã e Iraque em 1980, que também vai durar até 1988. Quero te lembrar que essas duas guerras aqui estão acontecendo muito perto, ou até junto, começando junto com a Revolução do Irã, que tem raízes religiosas. O Irã está se transformando numa república islâmica, numa república teocrática com a sua revolução, na mesma época da guerra do Afeganistão e da guerra de Irã e Iraque. Então veja, o Irã acabou de fazer uma revolução interna, vai enfrentar o ataque do Iraque. Daqui a pouco a gente vê por quê. Depois, em 1990, começa a Guerra do Golfo, vai durar pouco tempo, até 91. E depois, por fim, a famosa guerra contra o terrorismo. Estados Unidos vão invadir Afeganistão, vão invadir Iraque, até pegar o responsável pelos atentados do 11 de setembro, que eles chamam de atentados terroristas das Torres Gêmeas, né? Isso foi lá em 2003, a guerra, né? O atentado foi em 2001. Isso foi lá e a guerra vai começar em 2003, vai se arrastar até 2011 e Estados Unidos vão acabar saindo vitoriosos, podemos dizer assim. O Bin Laden foi pego e morto. Sobre essas 4 guerras, faremos uma videoaula para cada, especificamente para cada. E insisto, não se tratam dos únicos conflitos do Oriente Médio, tem muito mais, tem recentes, tem novos, um a cada dia. Eu estou trazendo alguns que, se você perceber, tem a ver com Guerra Fria, Afeganistão principalmente, tem a ver com esse contexto conflituoso ali dessa região. Eu estou trazendo alguns mais históricos, já que a aula aqui é de história, mas não significa que são os únicos, tem muitos outros. Bora lá? A gente vai estudar agora um por um. Vamos lá?